diria que o Brasil não deve interferir em razão de que a situação é política. Ele pode interferir se a situação for humanística, né? Aí sim o Brasil deve se posicionar diante disso. Do contrário, a situação política é muito mais voltada para o lado islâmico, né? Não é um fator que interfere na sociedade brasileira, mas como o fator humano deve interferir mesmo. Eu acho que o Brasil tem que tomar uma posição. Na verdade, eu acho que o Estado Islâmico é um caso, não é um caso do Brasil, mas é um caso do mundo, da humanidade, na verdade. Eu acho que está ligado à humanidade, né? Eu acho que chamar o Estado Islâmico de um grupo terrorista é muito pouco, em função de tudo que eles têm feito com relação à desumanidade deles em relação às pessoas, a falta de respeito, a critérios básicos, né, de respeito, por exemplo, questões de guerra, né, o respeito aos prisioneiros de guerra ou qualquer coisa semelhante, que eles não têm a menor consideração com isso. Eu acho que não deveria ser um grupo sequer citado no mundo, e eu tenho citado que eu digo assim, não se deveria dar ao Estado Islâmico essa posição toda. Eu acho que a mídia tem colocado eles num patamar que eles não deveriam estar. Eles deveriam ser chamados de criminosos, de pessoas que atacam a civilização, diferentes povos, a troco de absolutamente nada. Para mim são criminosos baratos, mas isso exige um posicionamento de todos os países ao redor do mundo, todos os países que podem ser considerados democracias. Não acredito de jeito nenhum que possa existir alguém que compactue ou que tenha uma posição neutra em relação ao Estado Islâmico. Eles são realmente assassinos para mim, eles são criminosos, não podem ser considerados um grupo político, porque é difícil até de você categorizar que tipo de grupo é esse, que tipo de política é essa que eles fazem. E eu acho que eles tinham que ser, vou usar até uma coisa forte, mas como grupo, não estou falando como pessoas, que isso fique claro, porque eu não sou favorável que se haja com eles da mesma forma que eles agem com os outros, mas o grupo tinha que ser exterminado, tinha que acabar. E o Brasil deveria colocar claramente essa posição. Eu acho que a gente tem que ter essa posição da defesa dos direitos humanos, e isso tem que ser a posição mais forte do Brasil. E, aliás, esse era um compromisso que a presidente Dilma assumiu no seu primeiro discurso, da sua primeira posse. Ela falou claramente da importância da democracia no mundo e da defesa dos direitos humanos. A questão do Estado Islâmico e o posicionamento do Brasil, do ponto de vista internacional, é complicado, porque o Brasil já sofre com um processo de imigração dos haitianos, sofre um processo de imigração da América Latina para cá. Mas o Estado Islâmico, ele demanda um interesse global, não só da área da Europa e da área da Ásia. Porém, uma intervenção, normalmente, ou ela está ligada a uma intervenção militar, ou ela está ligada em sanções internacionais. O que fica difícil para o Brasil é que ele tem poucas relações comerciais com esses estados, os países Síria, Iraque, enfim. Mas do ponto de vista da ajuda humanitária, é óbvio que o Brasil tem que se posicionar a favor. Na realidade, o governo brasileiro já deu alguns indicadores bem próximos disso, que o Brasil está de portas abertas para, por exemplo, abrigar os refugiados sírios. Mas esse é um problema grave, que os países do mundo inteiro precisam de alguma forma se unir para combater o Estado Islâmico, porque ele vem crescendo não só no Oriente Médio, mas como na África. Todo esse movimento aí, que deve demorar mais uns 2 anos aí, deve expulsar boa parte da população africana, e o mundo inteiro vai de alguma forma ter alguma responsabilidade, ou por receber essas pessoas, ou por dar um fim nesse movimento, porque quanto mais esse movimento crescer, não só politicamente, mas militarmente, isso vai ser prejudicial para o mundo inteiro, até numa possível terceira guerra mundial, só por conta desse avanço nos países, especialmente nos países árabes, que a gente sabe que em alguns deles já tem uma intenção muito clara de desenvolvimento de arma nuclear. E isso é um risco não só para essas regiões, mas para o planeta inteiro.